A gente segue falando sobre o novo coronavírus. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o médico Flávio Guimarães. Ele está ao vivo nos nossos estúdios lá em São Carlos. Doutor, eu começo com a pergunta da Maria José de Sertãozinho. Ela quer saber em quais casos a cloroquina poderá ser realmente usada. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos os telespectadores. Referente a essa pergunta a respeito da medicação cloroquina, ela está sendo proposta a utilização em pacientes graves. Pacientes graves em associação talvez com a azitromicina. Mas o importante é que eles tenham consciência que a distribuição e a utilização desse medicamento ela vai ser feita no âmbito hospitalar. Não adianta procurar na farmácia para fazer em casa, porque ela também pode estar relacionada à toxicidade do seu uso. A Alessandra, ela é de Ribeirão Preto, ela não colocou o bairro aqui, mas diz que já faz o uso da cloroquina há 12 anos por conta de um tratamento. Ela corre o mesmo risco de pegar a Covid-19, mesmo já fazendo esse uso habitual da cloroquina, doutor? Infelizmente corre e ela deve seguir as recomendações de precaução. O uso da cloroquina está sendo estudado, nós não temos experiência, nós estamos começando agora a fazer novos estudos que estão indicando o benefício, mas nós não temos o conhecimento necessário para garantir a forma correta de utilização, principalmente como forma preventiva em uso domiciliar. Isso está contraindicado. O Raimundo, ele é de Barretos, ele quer saber se uma pessoa com complicações no coração, ele até descreve aqui alguns problemas que ele tem no coração, ele fala de fechamento das câmaras superiores e inferior do lado esquerdo, enfim. Quem tem problema no coração, já passou por algum problema de coração, corre mais risco, doutor? Infelizmente, as comorbidades elas estão relacionadas ao agravamento da doença. A gente não tem como estratificar, dizer, para quem tem um problema de diabetes é um risco ou para quem tem um problema de coração é outro. Mas a gente sabe que a soma de comorbidades associado à idade avançada, ela está relacionada a casos mais graves da doença e com desfecho desfavorável, que no caso seria o óbito. Então, por isso a gente recomenda que em todos os pacientes que apresentem problemas de saúde ou que tenham um risco, uma idade avançada, que eles façam a precaução de forma mais rigorosa que a população em geral. O Fábio de Ribeirão Preto, ele quer saber se nós já estamos no pico da transmissão e se há previsão para que a situação seja mais normalizada. Infelizmente, ainda não estamos no pico e nós nem sabemos o momento exato que isso vai acontecer. A estimativa é que são nas primeiras semanas do mês de abril a gente atinja o pico máximo de distribuição. Isso está relacionado muito a como a população, ao comportamento do vírus na nossa sociedade, mas também a como a população vai obedecer e seguir as recomendações de isolamento, né? Nós estamos diretamente envolvidos na mudança dessa distribuição desse vírus na nossa sociedade. O Fernando de Jardinópolis, ele quer saber quantas vezes é possível pegar o novo coronavírus. Tem alguns estudos nesse sentido, mas a princípio é uma vez só, né, doutor? O que a gente acredita é que a partir da primeira infecção, o paciente desenvolva a imunidade e fique, de certa forma, protegido da reinfecção. Mas, como eu falei, é uma doença nova, os primeiros estudos eles estão surgindo a partir da experiência do que aconteceu na China e agora na Europa e nos Estados Unidos. Então, existem relatos de reinfecção pelo vírus, mas com certeza eles são bem mais raros e difíceis de acontecer do que a primeira infecção. A Benedita de Ribeirão Preto quer saber quais os cuidados devem ser tomados quando uma pessoa tem que sair para trabalhar, mas volta para casa e lá tem uma pessoa do grupo de risco. Os cuidados eles se dividem em três fatores, em três pontas. O primeiro é o isolamento social. O isolamento social ele não quer dizer que a pessoa não deva ter contato com outras pessoas, mas que todo contato ele seja feito de forma consciente, protegido após a higienização das mãos ou utilizando máscaras em casos de suspeita. O paciente de risco ele deve evitar essa exposição desnecessária. Outra coisa é a higienização das mãos, higienização de todos os utensílios domésticos e a pessoa ao retornar para a sua casa, ela deve trocar a sua roupa, não deve ter contato, não é só a questão das mãos, é a questão do corpo todo. Então o ideal é que a pessoa troque
de roupa, que ela tome um banho, higienize a mão e se ela está tendo qualquer sintoma de síndrome gripal ou se ela teve contato externo com um paciente suspeito, ela deve utilizar máscara na manipulação no auxílio desses pacientes. Tem até uma pergunta nesse sentido, é da Carla de Bebedouro. Ela diz que o esposo é caminhoneiro, o caminhoneiro não pode parar nesse momento, né? Está todo mundo aí se desdobrando, mas faz 48 dias que ele está lá em Goiás, ele volta hoje para casa. E aí, ela está com medo, o que ela deve fazer então? Eu não posso sugerir que ela coloque o marido para fora de casa, né? Só para descontrair um pouco um assunto tão sério. Mas os cuidados que tem que ter, primeiro tem que ver qual foi o histórico dele, se ele teve contatos com pacientes fortemente suspeitos ou contaminados, né? E se ele também apresenta sintomas ou não. Diante da exposição para pessoas que estiveram em viagem ou que estiveram em contato com pessoas com uma forte suspeita, a recomendação é de um isolamento por 7 dias, o período de transmissibilidade do vírus. Infelizmente, nem sempre isso é possível diante da complexidade da organização familiar. Isso nós médicos temos experimentado no dia a dia, a dificuldade de retornar para casa após circular o dia inteiro no hospital. Mas qual que é a recomendação? Higiene pessoal e evitar contato mais próximo, como contato físico, divisão de utensílios domésticos, talheres e pratos. E se tiver sintomas, procurar o atendimento médico, se os sintomas forem graves, ou se estiver assintomático ou sintomas leves, manter essas precauções, inclusive podendo fazer uso da máscara. Bem, é uma pessoa de 53... Mas é uma resposta muito difícil. Obrigado, doutor. Bem, é uma pessoa de 53 anos agora, aqui de Ribeirão Preto, ela prefere não se identificar. Ela diz que é soro positivo, mas tem boa saúde, mas pergunta se ele está no grupo de risco por ter o HIV. Esse ser soro positivo e ter boa saúde é uma afirmação meio vaga diante do que representa o HIV. A síndrome de imunodeficiência humana, o HIV, ele mexe basicamente nas células de defesa do nosso corpo. Então, para saber se, primeiro que ele mantém o tratamento para que mantenha o vírus controlado e o risco ele vai estar associado à baixa de imunidade que pode ocorrer ou não. É como estão as células de defesa neste momento. Bem, a Angelina... Mas, infelizmente, é uma comorbidade que pode afetar, sim, essa doença. Bem, eu ia fazer mais uma pergunta, mas já me disseram que o nosso tempo encerrou. Doutor Flávio Guimarães, muitíssimo obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo corrido para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço.